Bem, eu vou apresentar, tá certo? Meu nome é Rafael de Melo Castro Baixa, meu RA é PC 3005941, sou da turma de Engenharia Elétrica, tá bom? E eu fiquei responsável pelo exercício, a questão 9, tudo bem? Sou do grupo 4 e agora eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para eu poder fazer a apresentação. Tá certo, então. Eu fiquei com a questão 4, tá bom? E a questão 4, ela poderia ser resolvida de duas formas, tá bom? Poderia ser resolvida com uma regressão linear ou pelos mínimos quadrados. E eu acabei optando fazer ela pelos mínimos quadrados, tudo bem? Então aqui, esboçado, né? A gente no caso tem os pontos que foram dados na tabela já. E transformando esses pontos, no caso, num gráfico esboçado, né? Até esboçado de uma maneira um pouquinho, né, rudimentar, mas quando a gente analisa esse gráfico de dispersão, a gente vai mais ou menos perceber que o formato dele, ele vai estar chamando aí, vamos dizer assim, ele vai ter uma ligação muito forte de ter um LN, tá bom? Então, assim, através dessa curva dele, a gente vai começar então a poder entender um pouco onde a gente quer chegar com essa explicação, tá bom? No caso, eu vou ter primeiro aqui uma função, tá certo? Escalar, de φ de x. Eu vou estar usando duas constantes aqui, a constante t1, tá bom? E a constante t2. E junto a essas constantes, tá certo? Eu vou agora encontrar aquilo que vai multiplicar essas constantes, tá certo? E eu vou chamar de Z1 e vou chamar a outra de Z2, tudo bem? A partir, né, vamos dizer assim, dessa constituição do que é essas constantes, o que a gente quer analisar, eu vou pegar todos aqueles valores, tudo bem, que estão dados na primeira tabela, já tendo essa noção do que a gente vai ter que trabalhar, como a gente vai fazer isso, e a gente vai ter as constantes, os valores em y, os valores em x, tá certo? O Z2, que ele vai ser igual a 1 em todas as linhas que a gente vão estar dadas aqui, tá bom? E o Z1 no ln de x, tá certo? Por que esses valores aqui, eles são importantes? Esses valores aqui, eles vão compor depois, abaixo, tá certo? Quando a gente for transformar isso numa matriz. Essas matrizes vão apresentar somatórios e, utilizando os próprios elementos, tá certo? Combinados ou não, para a gente poder, então, interagir esses valores, tá bom? Tanto em matriz que eu vou dividir posteriormente, matriz de A e matriz de B, tá certo? Bem, eu vou colocar agora os valores, né? No caso, a gente colocou esses valores que eles estão em Z1, eles são os valores dados os LNs, tá bom? De X. Então, esses LNs de X colocados em Z1, eles já estão com os respectivos valores aqui, tá certo? Depois, esses resultados, esses valores, a gente vai passar para as matrizes aqui. Tanto a matriz de A, tá certo? Como o resultado que vai ser a matriz de B. Aqui a gente vai ter descrito, né, com somatórios, a gente também vai ter nossas constantes T1 e T2, que a gente falou que ia usar elas para multiplicar, como elas já estão colocadas lá quando a gente estava apresentando a equação de φ de x, tá bom? Depois aqui, basicamente, a gente vai montar a matriz, tá certo? Depois dessa matriz, nós temos a matriz de A, que a gente vai resolver, a matriz de B, tá bom? Dados esses valores, a gente então vai colocar agora elas num sistema linear, tudo bem? Como está colocado aqui. E posteriormente a gente vai chegar no nosso resultado, tudo bem? Então a gente vai ter aqui a nossa constante T1, nós temos a nossa constante T2, e justamente depois
depois a gente vai somar elas, tá bom? Então, φ de x fica 5,473 ln de x mais 0,989. Tudo bem? Muito obrigado. Oi, eu sou o Gabriel Rand e eu fiquei com a questão número 12. Na questão número 12, ele vai dar a tabela e vai pedir para calcular o E3.1 de um polinômio de interpolação sobre 3 pontos. Pegando essa parte aqui, a gente já consegue que o interpolação sobre 3 pontos, a gente vai chegar nesse polinômio aqui, nessa função. Esse p de x é igual a 0 mais a1x mais a2x quadrado. Tá, e aí vai ter que dar um limitante superior para o erro cometido, certo? Aí o polinômio interpolador, ele tem que ter o mesmo valor igual da função nos nós de interpolação, que é o 2.8, 3.1 e 3.2. Substituindo aqui, a gente encontra esses valores, pegando os valores da tabela e colocando aqui. Aí, para resolver esse sistema aqui, a gente vai ter que usar a matriz. Passando para a matriz, ele fica assim, e resolvendo a matriz, o meio mais fácil utilizado é o de Gauss, que a gente fez a linha 2 menos a linha 1, a 3 menos a 1, e resultou nesse daqui. Depois fez a L3 menos a 2L2. E resulta nessa matriz aqui. Como já zerou o A0 e o A1, a gente consegue achar o A2. O A2 deu esse resultado. Tendo o A2, a gente consegue achar o A1, que deu esse resultado. Tendo o A2 e o A1, a gente conseguiu achar o A0, que deu esse resultado. Aí é só substituir no polinômio que a gente tinha interpolado 3 pontos no começo e dá esse resultado aqui. Esse é o polinômio interpolador. Aí, como a gente queria o P de 3.1, é só substituir nesse daqui e a gente encontrou que o P de 3.1 é este resultado. Meu nome é Alex Augusto Rosa Ramos, eu sou estudante de Engenharia Elétrica. Eu vou estar apresentando o exercício 16 do grupo 4 de cálculo numérico, onde para estar apresentando esse exercício eu vou estar compartilhando minha tela. Então, para estar resolvendo esse exercício, eu vou estar utilizando o método da interpolação inversa, que ela se mostra ideal quando a gente tem o valor dela em y e quer descobrir o valor dela em x. É importante ressaltar que se você tiver ela, só é possível fazer esse cálculo se a gente tiver ela um valor contínuo, crescente ou decrescente. Pegando os números de baixo e de cima de cada fileira e dividindo um pelo outro, é possível obter um resultado. Assim, é possível a gente, fazendo esse método, a gente utiliza para todas as colunas. Assim, a gente obtém uma nova coluna e assim por diante, com os outros processos. Ao fazer isso, daí na próxima ordem, que é a de grau de ordem 1, a gente pega os extremos, que seria o 1 e o 1.5. Daí a gente faz essa divisão. Pega os dois números, o 0.8 e o 0.6, e pega e divide pelos dois extremos, que seria o 1 e o menos 1.557. Assim, dando continuidade a essa fórmula nos outros exercícios também. Assim, a gente pode obter a ordem de grau 2 e a ordem de grau 3. Fazendo assim, a resolução eu peguei 4 pontos.
que seria o 1.2, 1.5 e 2.0, 2.6 também. Assim, a gente obteve o resultado fazendo a soma de cada ponto, 0.68. E é isso.